Meus amados irmãos, a paz do Senhor, iniciando aqui o nosso momento teológico, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, pois essa foi uma orientação, uma recomendação do apóstolo Pedro para a igreja, digo, a igreja militante, a igreja odierna, a igreja atual. Eu quero deixar um texto da palavra de Deus encontrado aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, você pode nos acompanhar, que diz assim o texto: Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que era um homem sem letras e doutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Aqui as autoridades, o sumo sacerdote, Anás e João, está falando a respeito de um dos apóstolos chamado Pedro. Depois que Pedro dá aquele lindo sermão, dizendo assim, versículo 12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelas quais devamos ser salvos. E eles ficaram maravilhados com essas palavras pronunciadas ou verbalizadas pelo apóstolo Pedro. Ora, foi nessa hora que eles ficaram espantados, maravilhados, porque eles consideravam o apóstolo Pedro como uma pessoa iletrada, sem letra, indoutos. E quando a gente vai para o original, que é o grego, e nos aprofundar nessa palavra sem letras, nós vamos perceber que ela significa a ausência de uma educação formal rabínica. Ou seja, a palavra sem letras no grego é agramatoi, que quer dizer ausência de uma formação rabínica, de uma educação rabínica formal. Ou seja, Pedro, quando ainda jovem, sua juventude, ele não subiu a Jerusalém para adquirir um curso superior. Porque naquela época, alguém que quisesse ter um curso superior, se tornar um escriba e se tornar um doutor da lei, deveria subir a Jerusalém para estudar lá das sinagogas, aprender com os rabinos, aprender com os mestres. Todavia, Pedro ele não fez isso. Ele era um homem, ele se tornou um homem sem letras. Quando o texto fala que era um homem sem letras, não quer dizer que Pedro era um analfabeto, mas quer dizer sim que Pedro ele não subiu a Jerusalém para adquirir um curso superior, para estudar para ser um escriba ou um doutor da lei. Ele era simplesmente um agramatoi, conforme a linguagem original nos informa. Sem letras, o agramatoi, sem uma educação formal rabínica. Então, com isso, as autoridades ficaram maravilhados, porque Pedro e João, eles não tinham uma educação rabínica formal. Meu amado irmão, minha amada irmã, você pode até não ter um curso básico em teologia, você pode até não ter um curso médio em teologia, ou não ser um PhD em teologia. Você pode até ser taxado por alguns como um agramatoi, um homem sem letras, sem uma formação superior. Mas o que nós vamos descobrir nesse texto é que nada adianta a pessoa ter cursos superiores, ter vários canudos, várias certificações. Se ele não ter Jesus, não adianta nada. Ora, as autoridades de Jerusalém, as autoridades ali, quando olharam para Pedro e João e foram informados de que eles eram agramatoi, não tinha nenhum curso superior, ficaram maravilhados, porque o texto vai dizer, eles tinham conhecimento de que Pedro e João haviam estado com Jesus. E quem era Jesus? Era o mestre por excelência, era o mestre dos mestres. Ele ensinava com ousadia,
ele ensinava com autoridade. E Pedro aprendeu com um dos maiores mestres daquela época, Jesus Cristo de Nazaré. Um dos maiores professores de teologia encontrado ali nos evangelhos foi Jesus Cristo de Nazaré. E Pedro não precisou subir a Jerusalém para ser um doutor da lei ou seu escriba. Ele aprendeu aos pés do maior professor de sua época, que foi Jesus Cristo de Nazaré. Repito, você pode até não ter canudos, você pode até não ter formações superiores, mas se você está com Jesus e Jesus está com você, é isso que faz a diferença. Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo e seja abençoado com as mensagens, com as palavras que são pregadas aqui neste canal.